Galera do Madici Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Gente, a gente já tava com saudade de estar gravando aqui o episódio do podcast. A gente demorou, tava difícil, mas conseguimos, graças a Deus, gravar. E hoje vocês vão ver que a gente vai ter um convidado muito especial. Por quê? Porque eu já conto pra vocês. Antes eu vou apresentar o meu elenco aqui hoje, o elenco de peso que a gente tem hoje no nosso podcast. Aqui comigo, do meu lado esquerdo, tem meu líder, meu grande amigo, Fernando. Fer, mais um episódio. E aí, mano? Animado pra esse episódio? E aí, mano, beleza? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Madici Vila Americana Podcast, o melhor podcast do Brasil. É isso aí. E aí, gente? Além de apresentar o Fernando, eu queria apresentar uma pessoa aqui e eu tava lembrando de um detalhe, né? Que da última vez que ele participou com a gente do nosso podcast, tinha algo diferente nele. Ele era noivo somente. Meu Deus! Agora ele é um homem casado. Olha o que Deus faz na olha vida só. da gente. O cara Foca na vai mão do focar microfone. na aliança ali, vamos lá. Nossa! Foca na mão da aliança. Ofuscou todo... Olha só que aliança mais linda. Ah, A Shirley mandou ele polir, deixar bem brilhando a aliança dele pra esse episódio novo. E aí, Will? na verdade, aqui tá escuro, esse é o brilho da aliança que tá iluminando. Tá de noite, tá tudo apagado aqui. É o brilho da aliança que tá iluminando o nosso cenário. Mas estamos aí mais uma vez e agora, casadão, recomendo, é bom, acha a tua varoa que vale a pena. Amém. Tanto que chegou bem atrasado, né? Você É. vê que o Will, a gente Devia estar marcou... lavando a louça, A gente lavando a marcou um roupa. horário aqui, o Will chegou 30 minutos atrasado, né? Mas tudo bem, o cara casou, tá. Mas eu quero me justificar que antigamente eu chegava a 40. Melhorou. Próximo podcast ele chega a 20. Gente, e agora apresentando, vocês já viram aqui, ó, do meu lado, o nosso convidado especial. Ele que esteve com a gente no primeiro episódio do nosso podcast. Só que vocês não viram a carinha dele porque era só áudio naquela época. Agora a gente Há evoluiu. muito tempo atrás. A gente evoluiu e prometeu. Jader, quando tiver câmera, você vai aparecer lá pra galera ver sua beleza também, né? Não é só a sua voz bonita de locutor. Jader Galhardo, e aí, mano? É o Seja David bem-vindo ao Leonardo nosso Curitibano, podcast. cara. Fala, gente, que alegria poder estar aqui de novo nesse podcast da Madici Vila Americana, o melhor podcast do Brasil. E muito feliz porque funcionou. Deu certo. Tinha essa dificuldade de ser o primeiro, porque se não der certo, aí não ia continuar. Mas como eu voltei depois de um ano, é porque continuou e está bem. É isso aí, depois de um ano, cara, é muito bem lembrado, já faz mais de um ano que a gente está gravando podcast aqui, e você que ainda não assistiu os nossos episódios, não ouviu aquele episódio com o Jader, se você procurar aí, você estiver no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Spotify, você vai achar o episódio com o Jader e todos os outros episódios que a gente gravou. Assiste lá, depois de terminar esse episódio, você vai ver que vai ser bênção e pode te ajudar muito na sua vida. Jader, quando você veio aqui da outra vez, a gente falou de pandemia. Assunto chato, né, cara? Chato, de pesado. se falar. Hoje, graças a Deus, são novos tempos, a gente já nem precisa mais usar máscara, uma outra vida, digamos assim, uma esperança diferente. Para você, como foi esse tempo? Se falando de pandemia, você passou um tempo preocupado, como foi para você, sua família, como que foi para você esse tempo até chegar, né, durante esse ano, desde daquele momento? Foi um tempo... A gente vai falar de pandemia de novo? Não, é só essa pergunta depois. Mas foi, assim, acho que todo mundo passou por crise de ansiedade nesse período de pandemia. Uhum. Eu tomei uma decisão na pandemia que foi me mudar, né? E eu tinha minha casa e decidi morar de aluguel para uma forma da gente ficar mais próximo do trabalho. E bem no fim não deu certo porque daí todo mundo ficou home office, né? Uhum. Mas quando a gente tomou essa decisão, eu fiquei extremamente assustado, né? Porque até então eu não tive aquela noção, não, é pandemia, pode ser que eu perca o emprego, pode ser que minha esposa perca o emprego, pode ser que, sei lá, 1000 coisas podem acontecer. E depois, conversando com alguns amigos, eles falaram, nossa, Jader, mas você já assinou o contrato? Eu falei, já assinei o contrato. Mas você sabe que pode... E eu não tinha pensado nesse risco, né? E então eu tive uma ansiedade muito grande, né? Eu não fiquei depressivo nem nada, mas fiquei preocupado. Mas, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema quanto a isso. Questão de saúde, eu acho que alguém daqui não pegou Covid? Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei uns meses atrás. Meu Deus, mas tá...
Não, Congresso da UMATS, né? Em janeiro. Ah, é verdade, foi no Congresso da UMATS. Eu também peguei a Covid, fiquei bem assustado quando peguei, né? Fiquei bem assustado, mas passei tranquilo. Na minha família, a gente, graças a Deus, nós não perdemos ninguém, quase perdemos alguns, né? Mas ninguém se foi. Eu tive, infelizmente, meu avô faleceu, mas foi de outro problema, né? Então, assim, para mim, foi preocupante, teve momentos de ansiedade, no meu trabalho também foi muito preocupante, porque as vendas caíram demais, mas, querendo ou não, foi para a gente o melhor ano, né? Onde eu trabalhava, foi o melhor ano, então Deus abençoou. Então, assim, foi tranquilo, mas preocupado com, por exemplo, eu tive amigos que perderam pais. Na nossa igreja mesmo, várias pessoas se foram, várias pessoas próximas, pessoas que a gente conhecia de ver, e é estranho agora, né? Aquelas pessoas que você já conhecia, e aí você não vê mais ali na igreja, né? Então, eu acho que todo mundo passou, não vou dizer que passou bem, teve dias mesmo, quando alguns jovens da UMADS, né? A gente teve aquele jovem lá do Tatuquara que infelizmente faleceu, e foi uma sequência. E eu lembro que foi num domingo que aconteceu isso. Eu lembro que eu peguei a mão da Michelle, minha esposa, e nós fomos orar, porque meu coração ficou muito aflito. Meu coração ficou aflito, o coração, acho que todo mundo ficou muito triste, né, com o que aconteceu. Né? Foram vários pastores e alguns jovens que começaram, ficaram entubados e logo faleceram. Então, assim, foi muito dolorido, de ansiedade, mas Deus nos guardou. E acho que todo mundo, por ter passado, né, por exemplo, por situações dentro da família, né, você passou por situações de quase perder alguém, e eu também passei muito próximo, e acho que a gente aprende muita coisa, né, acaba ficando mais maduro em relação a essas coisas. E você tocou num ponto importante, você falou que você teve crise de ansiedade, né, e você, por ser um cara que é influente, você ser um cara que, tanto como líder, como um cara que está nas redes, tem que ser esse exemplo, também passou por um problema de, cara, fiquei ansioso, fiquei aqui numa situação difícil. Então, a gente também pode acabar passando por isso, né? Não é porque você é uma pessoa que é influente, já até entrando nesse assunto, que você não vai ter dificuldades, né? E como que é para você? Sendo um cara que tem essa responsabilidade de ser um exemplo, por ser uma pessoa de bastante influência, mas sabendo que você também pode passar por esses momentos de ansiedade, de medo, de insegurança, e que isso também pode acontecer com as pessoas, né? Tá, obrigado pela grande influência. Super influente. Inclusive, você que não acompanha as receitas do Jader. As receitas. No Instagram, agora eu faço receitas. Agora eu faço receitas. Toda manhã lá no Instagram do Jader. Eu sou bastante ansioso com as coisas. Eu sou bastante ansioso. E nas redes sociais, a gente... a verdade é que muitos passam aquilo que não são nas redes sociais, né? Uhum. Mas teve várias vezes, durante a pandemia mesmo, de eu postar reflexões, ou teve um dia mesmo, que eu me recordo, que eu não dormi à noite por conta de ansiedade, e acordei pela manhã. Não dormiu e acordou pela manhã. A gente dorme, essa é a verdade, a gente dorme, né? Mas a gente não descansa, né? Uhum. A gente, tipo assim, fica acordado até 4 da manhã e daí dorme, daí tipo, quando é 6 horas da manhã já acorda de novo. Então dormiu 2 horinhas. Nem sente que dormiu. Nem sente que dormiu. Então eu lembro que eu acordei pela manhã, assim, e cansado, né? Porque a ansiedade, ela rouba, né? Eu costumo dizer isso, né? Que a ansiedade rouba a energia do amanhã. Você se preocupa tanto com o amanhã que ela te rouba a energia do hoje, quer dizer, né? Ela te rouba a energia do hoje pensando no amanhã. E quando eu acordei, eu dormi pensando no amanhã, acordei no hoje sem a energia do hoje, né? E eu lembro que eu postei nas redes sociais falando sobre a ansiedade, falando que ela realmente afeta muitas pessoas e que ela rouba essa energia nossa, né? Recentemente eu passei por um caso, né? Aconteceu algo comigo, questão de trabalho e tudo mais, e que me deixou numa situação assim muito preocupante, né? Muito preocupante. E eu lembro que eu conversei com alguns amigos próximos e falei, cara, eu sempre preguei em 2018 mesmo, eu preguei bastante sobre ansiedade. A maioria das igrejas que eu ia, eu ministrava sobre ansiedade. E agora eu estou vivendo de fato e realmente não é fácil. Estava pregando para você mesmo. E aí assim, e agora, Jader? Você falou tanto, e agora? Vive aí você, entendeu? E aí tem que ter calma, paciência.
Porque teve, por exemplo, um dia que eu não conseguia. Assim, a gente acha que, não sei, né? Se você não teve crise de ansiedade ainda, acha que você fica correndo para lá e para cá. Não, eu ficava imóvel, eu ficava deitado no sofá sem ter condição de fazer nada, sem ter vontade de fazer nada e pensando nas mil coisas que podiam acontecer. E eu lembro que em um desses dias eu estava no sofá deitado e muito preocupado, extremamente preocupado com o que ia acontecer no amanhã. Muito preocupado mesmo. E deitado e uma aflição no coração gigantesca, uma aflição no coração. E aí eu chamei minha esposa e ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: não sei, eu estou ansioso. E ela falou assim: você já orou? Simples, né? Você já orou? E aí eu parei para mim, falei: peraí, verdade, eu ainda não entreguei essa minha preocupação nas mãos do Senhor. Eu estou preocupado comigo aqui. Eu passei a noite preocupado comigo, eu acordei preocupado e eu não passei para Deus isso. E aí eu lembro que naquele momento eu me ajoelhei no sofá mesmo ali, bermuda, camiseta, me ajoelhei e apresentei para o Senhor a minha ansiedade, que é isso que a Bíblia fala, né? Que nós devemos apresentar a nossa ansiedade para o Senhor. E eu lembro que naquele momento eu senti uma tranquilidade, uma paz que me fez dormir. E eu dormi naquela tarde. E eu fiquei muito feliz porque eu acordei com a mente muito clara e decidido do que eu ia tomar, e tipo assim, com clareza da minha decisão que eu iria tomar, entendeu? Então, o que eu pregava, ora, entrega para o Senhor. Eu falava de Ezequias, né, que o rei Ezequias, ele deve ter sofrido muita ansiedade, porque o profeta Isaías chegou para ele e falou que ele iria morrer. E aí ele virou para o lado e deve ter ficado com uma crise de ansiedade, que ele chorou e falou: Deus, olha o que eu fiz, né, eu vou morrer. Aí Deus acrescentou mais dias para ele. Então, o que eu aprendo? Que um homem com ansiedade não acrescenta nada de dias. Deus não vai acrescentar em nada de dias, né? Mas o homem que apresenta em oração, talvez Deus pode reverter o caso, né? E foi isso que eu fiz. Isso que você falou me lembra aquele texto, acho que 1 Pedro 5:7, que fala, né? Entreguem os seus anseios ao Senhor e Ele cuida de vocês, né? Isso ilustra muito esse texto, porque você estava ansioso, estava ali com aquele sentimento, né? E daí você entrega para Deus. Você resolve entregar para Ele. E eu já falei algumas vezes isso. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa entregar para depois saber ou entender ou achar que depois que eu entregar Ele vai cuidar. E, na verdade, Ele já está cuidando antes. Sim. Ele já está cuidando. No momento que você entrega, você tem a percepção que Ele já está cuidando. Você já tem a percepção, você já tem o sentimento, a convicção, a fé, que Ele já estava cuidando de mim, já estava tudo bem. É por isso que no texto lá de Mateus 6, que Jesus vai falar sobre ansiedade ali, né, ali a partir do verso 24, Jesus usa a expressão observai, né? Observai, se a gente for procurar o significado dessa palavra mesmo, no hebraico, no grego, ela é... Modo pregador ativado. Deixa eu ativar o modo pregador aqui. A homilética, a hermenêutica. Quando você vai fazer uma exegese do texto... Olha só, ativou mesmo, agora esqueça. Você vai verificar. Alguém pegou? Não tem ninguém. Pega essa palavra aqui para você. Pega essa chave, como diz o pastor lá, né? Não lembro o nome dele. Mas observar significa olhar com a mente. E olhar com a mente é você refletir. Por isso que ele fala: observai as aves do céu. Quando você observa as aves do céu, você você parou para analisar. Porque a gente olha lá, observar as aves do céu. A gente só olha o passarinho ali. Mas observar, olhar com a mente, é você parar e pensar: peraí, esse passarinho que não trabalha, que não tem não tem casa, não tem pouso, Deus cuida dele, que dirá de mim, entendeu? E aí entra justamente nisso. Quando você entrega para o Senhor, você para analisar: peraí, eu estou me preocupando à toa, já está com o Senhor isso aí. Eu só estou entregando como forma realmente da minha mente entender, né? Do meu corpo, do meu psicológico entender. Não, de fato está na mão do Senhor. E é interessante isso, porque o que é a ansiedade? A gente aprende muito, a gente gera uma expectativa de algo que ainda nem aconteceu ou nem vai acontecer, né? Eu lembro muito de Elias. Elias faz descer fogo do céu. E, naquela hora, eu pensava, Elias deve ter pensado: cara, agora já era, todo mundo vai me idolatrar.
Ele simplesmente olha para Elias, volta para a mesa dele comer e e tipo assim, tá, você ganhou isso aí, você provou que teu Deus existe, não tô nem aí. O rei sai fora e Acabe volta para fazer os seus afazeres e Elias vai e ele coloca a cabeça entre os joelhos. Quem coloca a cabeça entre os joelhos é porque ele está muito ansioso, ele está muito aflito. E Elias bota a cabeça entre os joelhos e é tão linda a história que ele dá 2 exemplos. Ele bota a cabeça entre os joelhos e a gente canta que eu vejo um barulhão de muitas águas, mas na verdade Elias não viu nada, né? Quem viu, Elias ouviu, é o moço que fala, né? Que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, tal, né? E daí Elias olha para ele e fala: não, mas você vê uma nuvem, mas eu ouço. Isso é forte, porque eu li um livro que fala justamente sobre esse choro de Elias, né? Dele colocar a cabeça entre as pernas ali, que é justamente a posição de quando uma criança vai nascer, né? É uma posição ali que a mãe tem que ficar, né? Cabeça, sabe? E ele gera, e o texto fala isso, ele gera isso. A angústia era tão grande que ele sentia, porque para gerar chuva precisava de água, mas não tinha água. E aí esse autor até, né, ele explora demais até o texto, né, mas é bonito. Ele diz que pelas lágrimas de Elias, então o processo de chuva acontece, entendeu? Ele gera a chuva. E ele fala que hoje a nossa geração precisa de homens assim, que coloque a cabeça entre as pernas e que faça gerar um avivamento, né? A chuva como uma apresentação de avivamento. Meu Deus, a gente chegou em avivamento, tá falando de ansiedade. O choro é exatamente isso, cara. Tem um hino que eu ouço bastante, que é o Pela Manhã. E daí o cantor, ele tá ali louvando, e daí ele começa a ministrar para ele mesmo, e ele começa a falar assim: eu ainda tenho lágrimas nos olhos. Eu ainda tenho lágrimas. Eu ainda tenho lágrimas. Porque, cara, o avivamento, ou seja, uma provisão, ou seja, um milagre, ele passa antes por uma quebra total do teu próprio eu, do teu ser, das tuas convicções, do teu jeito de ser. Ele quebra você, o milagre quebra você, o avivamento ele vem para quebrar, é choro, é lágrima, é quebrantamento, é você se prostrar, é convicção. Passa pela ansiedade isso, né? Passa pela ansiedade. Quebrar uma expectativa talvez que você tinha criado. Exato, cara. Você fica ansioso. E aí você tem aí as lágrimas, você tem aquele choro, porque pode buscar nas tuas melhores experiências com Deus, cara. No quarto, na igreja, num congresso, num retiro. Cara, a melhor experiência que você teve com Deus foi com lágrimas nos olhos, cara. Você falando assim: não sou nada, Deus, tu és tudo. E você se entregando e Jesus te visitando assim, com aquela presença maravilhosa. E lágrimas, cara. Choro. Às vezes você vai num culto. É aquela coisa, Deus é especialista em criar algo novo em meio ao caos. Tipo, Deus é especialista em fazer do nada tudo, e Ele é especialista em criar algo surpreendente em meio ao caos. Eu vejo um exemplo, tipo Moisés, na beira do Mar Vermelho, o faraó, igual um louco atrás, né? E daqui a pouco Moisés coloca o cajado na água, só que diz que o mar não abre da frente de Moisés. A Bíblia diz que vem um vento do ocidente. O ocidente é um vento quente, o vento do deserto. Então o mar abriu de trás para frente. Na frente de Moisés não estava acontecendo nada, mas o milagre já tinha sido gerado. Meu Deus. Olha só. Meu Deus, até aproximou mais o microfone. Mas a questão da lágrima. Hora, se o Will tivesse numa pregação, ele já estava assim. Já tava uma frase de efeito. A técnica da frase de efeito. A gente estava falando antes de começar a gravação, que o Jader falou: não, eu tenho dificuldade de ficar com o microfone muito perto da boca. Eu falei: não, na hora da frase de efeito, pois é, você prepara aqui e solta a frase de efeito aqui. O Will já aproveitou e emendou, né? Moisés não estava vendo milagre, mas o mar abriu. Mas a questão da lágrima é interessante, porque a gente tem, a gente acha que, por sermos cristãos, muitas pessoas acham, talvez você que está me ouvindo é novo na fé, e acha que a vida cristã, a partir de agora, vai ser só sorrisos e tal, que as lágrimas que serão derramadas serão aquelas lágrimas da presença do Senhor. Realmente, em alguns momentos irão acontecer isso, mas terão momentos de ansiedade, de aflição, que você vai derramar lágrimas, e isso é promessa do Senhor, porque o Senhor só promete limpar lágrimas quando
quando a gente for para o céu. Que ele fala que toda lágrima será enxugada lá no céu. Então, enquanto a gente está aqui na terra, vai ter lágrima. A gente não tem como fugir disso. Não tem como a gente mudar, como os coaches falam, vamos mudar o nosso mindset e tal, e não sei o quê. Não, se você dorme muito, é porque você não quer viver. Não, às vezes a pessoa não está bem, cara. Às vezes a pessoa quer chorar mesmo, sabe? Só acordou a semana inteira, 5 horas da manhã, quer dormir no sábado. Não, você não quer viver. Não, o cara quer viver, entendeu? Enquanto a gente estiver aqui na Terra, vai ter lágrimas. Infelizmente, vai ter lágrimas. O pastor Luciano Subirá fala sobre isso. E ele fala, né, no livro dele, que as lágrimas, a promessa de enxugar lágrimas é só no arrebatamento da igreja. É só quando nós estivermos lá no céu. Então, significa que até lá vai ter muita lágrima para derramar. Talvez tenha mais lágrimas depois que você entrega a vida para Jesus, até pelo que o Fernando falou, quando tem esse enfrentamento, né, de você com você mesmo, eu com eu mesmo, e quando eu reconheço, eu caio em mim e tenho lágrimas. Vai ter momentos em que, antes, por exemplo, de você entregar a vida para Jesus, você agiria de uma forma. Depois que você se converte e entrega a vida para Jesus, você vai pensar 2 vezes, talvez isso te cause um confronto e faça com que você... Cara, estou numa situação que eu vou ter que agir diferente. Isso pode te fazer você se confrontar e te fazer, entre aspas, mal, né? Mas é um confronto que você vai ter com você mesmo, que isso vai gerar algo bom lá na frente, mas você vai ter que passar por aquilo. Né? Romanos 7, a gente tem um dos maiores exemplos, né? Paulo, ele falando aos romanos, lá no capítulo 7, ele diz a guerra do eu contra mim mesmo, né? Sim. Do espírito contra a carne, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. E ele vem nesse dilema, né? Ele vem construindo um pensamento no capítulo 7, ele vem e não consigo fazer a luta da carne contra o espírito e o pecado que habita em mim. E daí, de repente, no penúltimo versículo, ele fala, mas graças a Deus. Graças a Jesus. Porque essa luta agora, eu não luto mais sozinho. Né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entrei numa guerra, assim. Eu entrei numa luta, assim. Eu estou guerreando todo dia, enfrentando todo dia a minha carne que quer tentar se sobressair. Mas graças a Jesus, que eu não luto mais sozinho. Né? Tem um Espírito agora que está até mesmo intercedendo com gemidos inexprimíveis. E Ele está ali, do teu lado. E é uma guerra que muitas vezes a gente escuta e lê, escuta mensagens, e a gente sempre quer ser o Davi, a gente sempre quer ser o José, o excluído, né? O traído, mas às vezes a gente não é José, às vezes a gente é o irmão que jogou Simeão. na cova, Sim. às vezes a gente é o Esaú, então a gente tem mania de querer se sentir o excluído da história, mas às vezes a gente tem esse Se conflito, vitimizar, né? Se vitimizar, essa palavra. E quando a gente tem de encontro com Jesus, tem aquela face a face com Jesus, você vê que muitas das vezes você não era quem você achava que você era. Nós pentecostais temos por hábito, né? Quando nós vamos ler a palavra, a gente se coloca na história, né? E a gente, por exemplo, tem um texto que um dia eu li, eu até conto no livro devocional de Chamados para Fora essa experiência, que Noé, Deus fala para Noé, né? Você é o único justo dessa geração. E eu li aquilo, falei, olha só, né, cara, o cara é o único justo da geração, né? E Deus vai salvar o único justo, cara. Só que ao mesmo tempo que eu li aquilo, eu me coloquei na história, como quem que eu sou naquela história. Quando você lê essa história, quem que você é? Eu sou o justo. Cara, eu sou Noé, meu irmão. Eu vou salvar minha família, vou construir a arca, vamos para cima. Graças a Deus. Então pai. fica 100 anos, então, construindo, quero ver. Imagine. Aí, o que o Espírito Santo me confrontou enquanto eu lembro que era bem no começo do ano, né? Que daí também em Gênesis eu fazia o devocional e aí eu escrevia, né? Eu escrevo no caderno, né? E aí eu coloquei. A pergunta que veio era: eu sou o justo ou eu sou a geração? E aí, pelo fato de eu ter me questionado e não saber responder, eu me identifiquei como geração. Então eu não sou justo, eu sou geração, entendeu? A mesma coisa acontece com Davi. A gente acha que a gente é Davi. Lá, vai derrubar o gigante, vai derrubar o gigante. Claro que não, a gente é o exército de Israel com medo. Quem derruba o gigante é Jesus por nós, entendeu? É os que estão apontando pro Davi. Você tá doido, moleque? Que é isso? Então, às vezes a gente tem essa interpretação realmente que nós somos da história, mas na verdade a gente é outros personagens e não de fato o principal da história, né? A gente até, de vez em quando a gente conversa com os meninos, até o Fer gosta... Eu falei uma vez, o Fer gosta de usar de exemplo, né? A gente fala dos meninos, porque eu vou conseguir uma namorada lá fora, eu vou converter ela, e daí
porque fulano de tal deu certo e para mim vai dar certo. Fala, meu amigão, infelizmente ele era exceção e raramente a gente é exceção. Na regra, a gente é a regra. Um conjunto total, a gente sempre é a regra. Dificilmente é a exceção. Então, eu usei essa sábado. Eu O Dinho tá de prova. Tava lá. Falei, tem um amigo meu que fala bem assim, você não é A exceção, você é é regra. E porque Muito bom. natural do ser humano ele achar que ele é sempre exceção, cara. Aí é lindo aquilo que você falou, você vê o coach falando, você vê, não, porque faz assim que vai dar certo, acorda cedo, que não sei o quê, que a minha vida deu certo porque eu acordava 5 horas da manhã, ou o outro falou que acordava 11, cara, mas são exceções, nem todo mundo vai ter isso, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem, o sol nasce para todo mundo, mas nem todo mundo vai seguir a mesma trilha, né? E geralmente, eu falo até para os meninos lá da loja, a maioria deles não são cristãos, mas eu levo, tenho os livros devocional lá, às vezes eles me perguntam, né, alguma coisa, eu falo, cara, a Bíblia não tem resposta para tudo, mas ela te dá uma direção. Eu posso não te dizer a resposta que você está procurando, mas com certeza eu vou conseguir te orientar através da Bíblia o caminho que você pode seguir. Se você fizer isso, provavelmente quem faz isso vai dar certo na vida, ou vai dar errado quem não faz. Agora, é regra? Não é regra. Se há algumas exceções, mas por regra básica da vida, quem faz isso vai dar bem. Tá tudo muito mais fácil, né, cara? Hoje você abre a sua rede social, você vai rolando até 5 maneiras de... Só tem isso, cara. Só tem o cara falando, não, se você fizer exatamente o que eu fiz, você vai ficar milionário. Olha o que eu fiz. Daí o cara tá num carrão, assim, andando. Olha o que eu fiz. Eu fiz tal coisa. Cara, segue esse segredo que você vai estar andando com esse carrão igual eu tô andando. Aí você fala, não vou ver esse cara. O cara de baixo está falando a mesma coisa, está com uma casona aqui. Não, as 5 maneiras de você conseguir essa casona. E aí, às vezes, a gente vai atrás do que é mais fácil, né, cara? Ou a gente enxerga nisso, pô, se eu fizer exatamente o que esse cara está fazendo, eu vou conseguir a vida que ele tem. E olhando para a vida do cara, a gente vive ali, ó, não, eu quero alcançar a vida que aquele cara tem, que aquela classe lá tem. Mas não é isso, às vezes não é isso que Deus tem para você. Você tem que viver o que Deus tem para você, não o que o coach do Instagram está falando para você viver. Né? Cara, olha só. Essa é forte, cara. Opa, aproximar aqui. Coloca o microfone. Eu vi no livro, no mesmo livro do Elias aí, ele propõe o seguinte, cara, olha que chave, né? Se a gente pode falar isso. Deus, ele mais ilude, quer dizer, Deus desilude as pessoas. Ele não ilude as pessoas. Deus desilude as pessoas. Quem trabalha com ilusão é o diabo. Quem trabalha com ilusão, ele fala que vai te entregar algo, mas não te entrega aquilo que ele falou que tinha. Ele até te entrega, mas por trás tem um outro benefício, né? Um malefício, na verdade, né? Então, vou te entregar o prazer de usar droga, por exemplo, mas ele não mostra o viciado. Eu vou te mostrar o prazer de conseguir dinheiro fácil, mas ele não mostra a cadeia, né? Então, ele ilude, Deus desilude. E Deus desilude no sentido de que ele tira você do seu sonho, aí que está a frase, pega essa. Ele tira você do seu sonho, aqui para mim, aqui. Foca. Aqui, vai, aproxima. Aproxima o microfone. Vem. Devagarzinho, vai. Deus vai tirar você do seu sonho e vai colocar no dele. Tá entendendo? Deus tira a gente do nosso sonho para colocar no sonho dele. Tá entendendo? E às vezes a gente acha que a nossa vida ela vai ser igual de um coach desses, entendeu? Não, eu vou seguir esse passo a passo aqui, essa receita. Falando em receita, no Instagram tem. Não, tô brincando. Mas amanhã tem uma nova forma de quebrar o ovo, não é com o garfo, é com... Assiste amanhã. Mas a gente acha que tem uma receita para as coisas e de fato não tem. Deus não nos fez igual. Tem gente que cara, e eu sofri muito. Um dos períodos de ansiedade que eu tive, voltamos para a ansiedade, foi justamente, e eu deixei de seguir muita gente que me fazia mal. Deixei de seguir esses coaches que acordavam 5 horas. Eu deixei de seguir um cara quando ele falou para mim, não, quando ele falou numa live, eu estava numa live na hora do almoço, tipo assim, o cara fazia uma live antes das 5, e aí, tipo, algumas vezes eu assisti, olha que loucura, cara. Tipo, 5 horas da manhã, mãe. Tipo assim, ainda se eu fosse levantar para orar, para buscar o Senhor, entendeu? Não, cara, eu levantava, e eu lavava o rosto, pegava um caderno e tal, e ficava ali, não, o que esse cara tem para me falar? E é tudo que você já sabe, essa é a grande verdade. As lives se resumem em tudo que você já sabe. O cara não trazia, assim, algo de novo, entendeu? E aí, cara, eu lembro que ele falou, não, se você gosta de dormir, eu gosto de dormir. Acho que todo mundo gosta. Você gosta de dormir?
Claro, 60% da vida a gente Tem tá na dormindo. nossa Existem natureza. pessoas que realmente não gostam de dormir, dormem, mas não gostam muito. Tipo assim, eu prefiro fazer alguma coisa e tal, entendeu? Mas a maioria das pessoas que eu conheço, todas gostam de dormir. E o cara falou, se você gosta de dormir muito, é porque você não gosta de viver. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Isso não faz sentido, eu gostar de dormir. Eu gosto de dormir porque meu corpo está cansado. Eu gosto de dormir, quando eu acordo eu já penso em dormir de novo. É assim, a gente acorda já pensando, quando eu voltar, eu vou dormir de novo. Mas porque a nossa vida é assim, entendeu? O ciclo da vida é esse, entendeu? E a gente não vai ser fracassado por dormir demais, de jeito nenhum. Existirá momentos que vai exigir que a gente levante mais cedo, que a gente gaste mais tempo em algumas coisas, entendeu? Mas não é a regra. Esses caras não vão aguentar a vida inteira levantar cedo. Hoje em dia, porque os nossos avós, não vou nem falar nossos pais, os nossos avós já levantavam muito cedo, mas para colher lavoura, para capinar o chão, para plantar mandioca, entendeu? É isso aí que eles faziam. Agora, se fosse por questão de ficar rico, acordando cedo, cara, as panificadoras, a maioria, todo mundo ia estar, porque eles levantam super cedo, né? Então, assim... Detalhe, o cara que está fazendo a live, ele dorme 8 horas da noite. Como? Enquanto Adão estava dormindo, Deus estava fazendo um grande propósito na vida dele. Olha só. Olha, Meu opa, Deus! a frase eu falo, vem aqui, Meu Deus, não. Foca. Enquanto Adão estava dormindo, Aproxima a câmera. Deus estava cumprindo um grande propósito na vida dele. Nossa, às vezes é no sono. Às vezes é durante o sono. Vini, prepara para esse corte, Vini. O Vini que é o nosso especialista em cortes, ó. Esse é o momento que você tem que cortar e jogar lá no Insta. Às vezes é no sono que Deus vai... Cara, Deus tem um negócio com descanso. Jacó estava sendo perseguido pelo irmão dele. O irmão dele queria matar. Ele ia conhecer a esposa dele. Imagina a ansiedade que esse cara não estava. O que ele fez? Ele dormiu. E ele dormiu, o que aconteceu? Sonhou com Deus. Então, cara, Deus tem um negócio com descanso. Deus tem um negócio com quem dorme. Olha a frase do cara. Deus tem um negócio com quem dorme. Deus gosta de que as pessoas descansem no Senhor, entendeu? Porque a ansiedade que tira o nosso sono, ela não é boa para nós. Então, Deus não se agrada disso. Eu entendo dessa forma. Agora, quando a gente descansa de fato, não, Deus, eu vou dormir porque está na sua mão. Eu costumo dizer assim, ó, aquele salmo que diz, né? Entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele. O processo de entrega está ligado diretamente ao processo de confiança. Não adianta eu entregar sem confiar, entendeu? Entreguei e peguei de novo. Aquela peça de teatro, acho que não sei se já fizeram aqui, mas lá na minha igreja sempre faziam, que era o banco, e aí a pessoa entregava o banco para Jesus, aí depois ela pedia de volta. E assim é a nossa vida, a gente entrega para Jesus algumas coisas, depois a gente, então Jesus, eu meio que não resolveu ainda, né? Dá aqui de volta para mim que eu vou decidir por mim, entendeu? Mas é verdade o que você está falando. Esse de entregar, vamos entrar nesse assunto já que você falou. Você, né, hoje você está na liderança, ajuda na liderança da Almadice. Teve muita coisa que você teve que abrir mão para hoje estar fazendo o que você está fazendo e como isso voltou para você, assim, em forma de bênção mesmo, né? Hoje você tem contato com muitos jovens, com certeza isso te deu muita maturidade, mas você teve que entregar muita coisa, teve que abrir mão de muita coisa para estar onde você está hoje ou não? Assim, eu entendo que esse tempo que eu estou como vice-coordenador da Almadice é um tempo. Uhum. E é um tempo de Deus. De Deus mesmo. O Will, antes você me conhecia, talvez deve ter visto uma ou duas vezes, mas nunca trocamos ideia, nunca conversamos. Fernando a mesma coisa, você a mesma coisa. Então, assim, eu não tipo assim, se fosse analisar quem era para de fato estar na diretoria da Almadice, na coordenação da Almadice, com certeza teriam outros nomes. Mas eu quando vim para Curitiba, eu sou de Foz do Iguaçu, se você não sabe, eu sou de Foz do Iguaçu. E eu saí de Foz do Iguaçu debaixo de uma palavra, né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando no começo, a gente entrega a vida para o Senhor e, às vezes, eu perdi muita coisa. Perdi quando eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu lembro que meu pastor falou para mim assim, o diabo está tirando tudo aquilo que ele entregou para a tua família. Então, tipo assim, nós perdemos a empresa do meu pai, meu pai não conseguia se qualificar no emprego, mas Deus havia me dito, prepara as tuas malas que você vai para um lugar onde você não conhece, onde você não sabe onde é, mas que muitos te esperam. Eu falei, eu nunca vou embora de Foz do Iguaçu, eu nasci aqui, vou morrer aqui, Gabriela. A música, né? Tem gente que tem essa síndrome, né? Que não muda, né? E, cara,
eu fiquei com aquilo. Quando começou as coisas a acontecerem, eu comecei a perceber que Deus estava movimentando. Quando eu vim para Curitiba, eu congreguei na Lindóia durante um bom tempo, comecei a namorar com a Michele, depois nós noivamos, fomos aqui para o Santa Inês, e depois de vários anos que eu fui liderar os jovens, né, liderei como adjunto em 2012, se eu não me engano, e depois de vários anos que eu fui ser líder dos jovens ali. E nessa experiência de liderança que eu tive com os jovens ali do Santa Inês, nós fizemos um retiro. E nesse retiro, no domingo de manhã, o pastor Gesiel Lídio estava pregando e ele me chamou lá na frente. E ele tirou o microfone e ele falou assim, começou a colocar a mão nas minhas costas e falou que Deus tinha algumas coisas para a minha vida. E uma delas que ele falou era que Deus iria fazer em 1 ano o que seria para 10. Ele falou assim. E ele falou assim, você conhece as suas referências? E ele falou assim, daí ele começou a citar os nomes. Você conhece o pastor Lucinho Barreto? Você conhece o pastor Luciano Subirá? Você conhece o pastor Rafael Belo? E são referências para mim. E eu concordava, sim, Deus vai te levantar da mesma forma. E eu falava, cara, como que isso vai acontecer? É impossível. Em 1 ano acontecer, eu assumi, tipo assim, estar numa posição, tipo assim, de liderar todos os jovens, é impossível acontecer. Isso foi em dezembro, cara. Isso foi em dezembro. Eu fui consagrado ao presbitério, também em dezembro, e também foi, tipo assim, como é que posso dizer? Pulou etapas, né? Que eu era cooperador e fui a presbítero, né? E em janeiro, eu num culto, na quarta-feira, ministrando na minha igreja, era culto da Vitória, nem tinha pandemia, nada, e eu lembro que eu terminei de pregar e pedi para a igreja se colocar de pé. A igreja se colocou de pé, Deus levantou uma irmã em profecia. E nunca tinha acontecido aquilo. Nunca tinha. Sempre acontecia, mas era para a igreja. E aquela vez foi para mim. Ela começou a falar alto e falou, né, várias coisas, falou sobre medo, né, de medo de falar e tal. E ela falou assim, estou eu pulando etapas, estou eu abrindo portas que ninguém pode fechar e tal. Isso na quarta-feira. No domingo, o pastor Nathanael me liga. Eu quero marcar um almoço com você e tal. Beleza, vamos almoçar. Eu no carro falando com a Michele. O que deve ser? Porque, né, a regional, nós havíamos recebido um convite para a regional e a gente não teve uma autorização, né, não conseguimos, não se acertamos, então não deu certo. Então não tem para onde a gente ir. Falei, talvez deve ser a equipe de mídia, né? Por estar nas redes sociais e tal, talvez deve ser isso aí. E, cara, quando a gente chegou lá, a gente foi surpreendido com o convite, né? Nós oramos e tivemos uma reunião e tal, e a gente quer convidar você para ser, na época ainda, segundo vice-coordenador, que tínhamos o Jefferson Muniz, né? Segundo vice-coordenador. E não era um negócio que a gente queria, sabe? Tipo assim, não vou falar, não queria. Cara, por estar na liderança dos jovens, a gente vê o pastor Nathanael, é uma referência, não tem como dizer, a gente olha, a gente se inspira nele. E eu lembro que eu fiquei pensando, cara, como isso, né? Como? E daí, no carro com a minha esposa, eu falei, e aí, Michele, né? O que nós vamos fazer? Ela começou a chorar, e aí eu falei, a gente tem que tomar uma decisão. E o pastor Nathanael deu um prazo muito longo, ele falou assim, eu quero que você me responda até 6 horas da tarde. E era 2 horas, até 6 horas da tarde. E eu lembro que ela chorando falou assim, Jader, não tem como a gente fugir. Não foi, porque se fosse algo que eu tivesse ido lá e falado, pastor, eu quero ser coordenador da UMADS. Ou para o meu pastor Isaías, pastor, você consegue me indicar? Não, eu não fiz nada, eu não movi uma palha. Foi Deus que moveu, tá entendendo? Então eu entendo que esse tempo é o tempo de Deus. E quando você vive o tempo de Deus, é muito mais gostoso. Porque você não se cobra tanto, porque você sabe que foi Deus que te colocou ali. Claro, você tem que responder ao chamado que você foi, né? É aquilo que Paulo fala lá, acho que em Filipenses, se eu não me engano, é para viver do modo digno com o que fosse chamado, né? Com o seu chamado, com a sua vocação. Então, assim, eu tenho que trabalhar de fato, né? Cara, então, tipo assim, quinta-feira mesmo, eu vou me encontrar com o pastor Nathanael 10 horas da manhã, e nós vamos provavelmente sair lá das 7, 8 horas da noite. Existem algumas abdicações. Estava falando para o Fernando, nós tivemos vigília sábado agora, nós teremos esse sábado, no próximo sábado também, e a gente tem que estar presente, o Will sabe muito bem disso, a gente tem que estar presente porque os jovens vão ver que a coordenação está apoiando, os líderes vão ver que a coordenação está apoiando, então assim, é mais esse sentido de trabalho, sabe? Mas não, assim, eu não tive que abdicar de muitas coisas, eu não deixei de ler a minha Bíblia, eu não deixei de orar, eu não deixei de estar na minha igreja,
Então, assim, quando eu posso, eu estou na minha igreja. Eu tenho um combinado com o meu pastor que pelo menos 2 domingos eu tenho que estar lá, né, nos cultos de ensino. Então, assim, eu não precisou eu abrir mão de tudo. Não, agora eu vou focar 100% e vou... Não, eu tenho que saber dividir as duas coisas, sabe? E agora eu tenho uma flexibilidade na questão de trabalho, então ficou ainda mais fácil para mim, entendeu? Então, assim, está sendo um tempo muito bom, muito gostoso. Muito, assim, viver o tempo de... Meu pastor falou isso para mim, Jada, você está vivendo o tempo de Deus. Você não forçou nada. E isso é maravilhoso, porque se a gente força algo, a gente tem que responder de acordo com aquilo que foi forçado. Agora, quando Deus te coloca, porque Ele sabe que, tipo assim, não, realmente eu capacito Ele para estar ali. Acaba se tornando pesado, né? Quando você força, fica pesado. Quando você não força, não fica. A gente, Cris e eu, lideramos os adolescentes aqui na igreja por quase, bem dizer, 8 anos. Nossa. E era algo que a gente gostava muito. Tá com os adolescentes, o Dinho aí é um adolescente que a gente teve desde o início. Sou recruta aí. E a gente tinha, cara, muito no coração essa chamada, não, é adolescente e tal, adolescente. E surgia-se, né, é normal isso, não, futuramente vocês vão para os jovens, futuramente é um MADSE e tudo mais. E aquilo não entrava no coração, cara. Batia assim e voltava, mas de um jeito, não queremos, não é para nós isso aqui. E, cara, quando estava ali por volta de uns 7 anos já de liderança de adolescentes, mudou, cara. Mudou alguma coisa, hein? A gente começou a sentir, né? Deus começou a testificar no nosso coração que já era hora de deixar. E daí veio aquela, nossa, não é de Deus. Não é. E, cara, passou-se um tempo, ali 1 ano, não aconteceu nada, e a gente esperando, assim, não esperando porque queria, mas esperando em Deus, assim, que acontecesse. E 2 anos depois, né, surgiu aí o convite do pastor. E quando o pastor fez o convite, já era algo que já tinha testificado, sabe? Ele falou assim, ó, Fernando, estou pensando em colocar você e a Cris nos jovens. Ok para vocês? Como é que fala não, né? Não estava, porque já tinha sabe? testificado. E as coisas, cara, aconteceram assim, e aí que está a vontade de Deus, e está no tempo que você falou, né? No tempo de Deus. Porque as coisas aconteceram assim de uma maneira tão natural, cara, que não ficou aquele peso de ser tirado. Aconteceram algumas coisas antes com os adolescentes que poderia ter sido tirado e não foi. Sim. Uma providência divina, assim, algo do céu mesmo. Não foi, até porque a gente ia sair triste, ia sair magoado, ia sair assim uma situação bem complexa que teve. Não aconteceu. E quando aconteceu tudo naturalmente, assim, cara, entendendo que era o tempo de Deus, que era a vontade dele, que ele estava no negócio e que as coisas a partir de agora iam ser diferentes. E tem sido um tempo maravilhoso, né? É um tempo de aprendizado quando você está dentro da vontade de Deus. É um tempo de crescimento, é um tempo onde você se desenvolve, é um tempo onde as coisas fluem. Tem trabalho, né, é difícil, que nem o pastor Ney fala bem assim, é espinhoso, mas é glorioso. Sim. É difícil a lida ministerial, seja com um departamento ou na liderança de um campo, né? De um campo. A gente volta até para você falou um pouco lá da ansiedade, por exemplo, você não se imaginava como liderança de jovens e às vezes você sofre por antecedência, né? Que isso que é a ansiedade. Cara, não me imagino sendo líder de jovens, não sei o que passava no seu coração, mas pelo que você contou, às vezes você ficava, será que é para mim? Não quero nem saber. Não quero, o cara sofre antecipado às vezes, por isso, né? Você sofre antecipado. E aí, hoje, você está nessa situação e você vê que realmente era o que Deus tinha para você e Deus estava cuidando de cada detalhe. Né? E diferente, Dinho, daí do que você comentou, né? Daí de ir para uma etapa. Depois, já na liderança dos jovens, surgiu outro convite. Como se fosse para algo maior. Só que daí, novamente, não aconteceu. Não era o momento. E daí eu fiquei sabendo, a gente, né, seguiu todo o caminho, né, certinho, se era para ser, se não era. Acabou não dando certo. E daí depois eu estava me perguntando, Deus, não era esse o momento. Então, daí entreguei para ele, entrego nas tuas mãos, confio que não era o momento, não era a hora. E depois, num culto lá na casa da minha mãe, a minha prima
não sabia de nada. Ela estava comentando uma outra coisa, cara. Uma outra coisa, assim. Acerca da palavra, fazendo um comentário num texto lá que a gente estava meditando. E ela parou do nada, assim. Ela estava, porque, exemplo, Davi, não sei quando ele... De repente ela virou assim para mim. Não era a hora de você ir para aquele lugar, porque se você fosse, você ia se frustrar. E porque Davi, não sei o quê. E continuou. Meu Deus. Eu respirei fundo, cara. Gela coração. Respirei fundo, olhei para a Cris assim, daí a Cris só balançou a cabeça assim. Tá bom, entendemos, era isso. Eu lembrei, mesmo. até peguei aqui na Bíblia, aqui no celular, que tem um texto bíblico que é o Salmo 1º, né? Que fala sobre o bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Mas ele fala assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, ou seja, no tempo correto, ele dá o seu fruto, né? Então, aquele que tem o prazer na lei do Senhor, tem o prazer de entregar de fato, Senhor, eu estou no teu tempo, ele vai dar o fruto no tempo certo. E árvore que dá fruto no tempo certo, com certeza não sofre, não sofre. E o fruto criar não uma estraga, frase de efeito, não deu certo. Não achou? Não veio, O fruto não estraga, o fruto não estraga. Não, mas é de fato isso. Dá o fruto no tempo certo, sem se preocupar, porque daí você não sofre, aquilo que você disse, você não sofre por antecipação, você não fica criando expectativa. Será que algum dia isso vai acontecer? Será que... E aí não acontece, aí frustração. Aí não acontece, frustração. Agora, quando você está ali focado no Senhor, meditando na lei dia e noite, sem se preocupar com o amanhã, se preocupando só com hoje, dai-nos o pão de cada dia, nos dai hoje, o pão de cada dia nos dai hoje, você não, quando acontecer vai ser mais gostoso, entendeu? Mas me parece que a gente não aprende, cara, porque a gente tem que passar por uma situação como essa para entender que a gente não precisa ficar ansioso. Mas às vezes a gente vai passar de novo e a gente vai ficar ansioso de novo. Sim. Esse tempo atrás estava no culto jovem e eu vi num testemunho de um grande amigo meu que está aqui do lado. O Will falou. Quem será? Quando ele estava, né, nos preparatórios para o casamento dele, ele acabou saindo de um emprego que ele estava e passou. O Will até pode falar melhor, tá aqui. Passou por um momento difícil, né, Will, que você ficou aflito e talvez pensou que, as coisas saíram um pouco do controle. Sim, a gente tinha um plano, né? Eu tenho um casamento em março. Eu estou trabalhando numa empresa nova, com estabilidade, estava indo super bem. Aí, de repente, chega janeiro, do nada, eu pego Covid, o meu chefe lá na França me manda embora, porque eu peguei atestado. Aí, eu com o casamento marcado, a minha esposa tinha saído do serviço dela, né, porque, teoricamente, né, a gente precisava se preparar para o casamento, era uma época boa, e eu estava sendo remunerado bem também, então não tinha necessidade dos dois estar trabalhando junto, né. Aí, o outro empreendimento que eu tinha, que era a hamburgueria, as vendas foram lá embaixo, a gente teve que baixar as portas, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O casamento está aí, e as coisas fugiram totalmente do controle, né? Então, Deus mudou tudo, eu chego até a me arrepiar quando eu lembro, que quando chegou na época do casamento, parece que as coisas foram acontecendo de um jeito, né? Deus foi abrindo porta, não existia, onde eu nem imaginava que eu podia chegar, e mudou a chave do que eu achava que era bom. Deus mostrou, não, o que você acha que é bom, eu tenho o melhor, porque todo mundo quer o que é bom, mas Deus sempre tem o melhor, e Deus, Ele foi lá e me mostrou o melhor dele no momento que eu nem acreditava. E sim, e Deus tem dessas coisas com a gente, né? Ele surpreender nas coisas mínimas. Cara, eu estou com uma semana no casamento, uma dívida gigantesca para pagar de casamento, aquela loucura, e eu tenho que ser forte, tenho que falar para a Shirley que está tudo bem, que vai dar certo, e eu sem mínima noção como vou fazer dar certo, né? E as coisas, Deus virou o mapa, aconteceu tudo. Cara, assim, é só, quando eu falo para todo mundo, eu falo, casamento é algo que Deus aprova e Deus abençoa, porque o que aconteceu no nosso casamento só foi Deus. Em vez da festa, com os convidados, o tratamento, viagem, a casa nossa, Deus supriu tudo, né? Então, e é algo assim que é milagre, não tem. Se eu falar que não é, né? Não tem explicação, né? Passou o casamento, eu casei com uma loja
montada, a hamburgueria que tinha falido, a gente conseguiu arrendar ela, domingo já inaugura de novo, e assim, as coisas começaram a andar de novo, sabe? E é só colocando Deus na frente, porque eu não tinha nem noção de onde ia colocar o próximo passo. Você vê, né? A gente sofre. Olha que mensagem que ficou, né, cara? Acabou, demos essa volta e acho que a mensagem do episódio foi essa, né? A gente sofre muitas vezes por antecedência, a gente tem expectativas que são quebradas, que a gente cria ali uma linha do tempo, do que a gente acha que vai acontecer, que às vezes não é desse jeito e a gente se frustra, mas Deus está mostrando para nós e para você que está assistindo aí, que Ele está no controle verdadeiramente de todas as coisas e Ele sabe o que Ele está fazendo, né, Jader? Deus é terrível. A gente tem que aprender. A gente não sabe usar a fé, né? E a gente usa a fé nesses momentos, né? Que a gente é surpreendido. E isso é a fé, na verdade, né? Isso é a fé. A gente não enxergar o próximo passo, mas a gente tem que pisar de qualquer forma, tem que acreditar que tem chão, né? Jesus, quando encontrava os cegos, teve 2 cegos que ele encontrou, que ele falou: vocês creem que eu posso fazer isso? Cara, os caras eram cegos. Tipo, os caras, se alguém que tem mais fé, são cegos. Porque o que é fé? É crer no que você não está vendo. É crer no que você não está vendo. Então, Jesus perguntou, parece até loucura, assim, tipo, os caras estavam acostumados a pisar, acreditar que tinha chão no próximo passo. E aí ele falou: então seja feito da fé, do tamanho da fé de vocês. E, cara, os caras voltaram a enxergar. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter essa fé de acreditar, de assim, mesmo sabendo... Se eles voltaram a enxergar, eles perderam a fé? Não. Essa discussão fica para o próximo episódio. É que não tem o pós, né? Não tem o pós. Mas a gente tem o exemplo daquele que Jesus foi ao encontro dele e pediu para ele lavar os olhos, né? Que ele foi lá, fez a laminha, o lodo, e ele foi lá lavar os olhos. E aí ele ficou pregando para as pessoas, né? Ele nem sabia quem que Jesus era e ele nem essa viu foi Jesus. uma pergunta da plateia, tá? Ah, tá. O pessoal tá ali, ó. Teve um que nem viu Jesus, né? O cara, ele foi lavar, quando ele voltou, Jesus nem estava mais lá, né? Daí depois ele vai encontrar com Jesus Cristo. Mas ele ainda teve fé. Quando ele encontrou com Jesus, ele acreditou que ele era o Senhor, né? Que ele era o Messias. Esse negócio de fé, os discípulos passavam muito por isso, né? Jesus prega um dia para eles sobre fé, começa a ensinar, fala do grão de mostarda, e, né, dá vários exemplos ali, e eles entram no barco. Aí Jesus dorme. A tempestade vem. Jesus ferrou, o barco vai afundar. Já era. Né? Vão lá, acorda Jesus. Aí Jesus acalma a tempestade, aí olha para eles e fala: rapaz, vocês não têm fé. Ele tinha acabado de pregar sobre fé. Aí passa o tempo, outra tempestade. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Eles vão ao barco, Jesus vem atrás andando sobre as águas, de repente o mar fica revolto. Aí eles olham, confundem com o fantasma de Jesus, já existia fantasma naquela época, aquele medo, não foi a Warner que produziu isso, né? O Gasparzinho não foi o primeiro. Aí eles olham, não, Pedro, eles gritam, né? Jesus fala: sou eu, não sei o quê, eles pensam tem que é de fantasma. bom ânimo, sou eu. Tem de bom ânimo. Aí Pedro fala: manda ele ter com ele. Aí Jesus fala: desce aí, Pedrão, vamos dar uns passos na água. Pedro anda, tem medo, afunda. Jesus tira Pedro da água, coloca no barco. Aí Jesus olha para ele: você tem uma pequena fé, está aprendendo. Pequena fé. Tem uma pequena. Até porque se quem tem pequena fé anda acima da água, andei, você andou. Então, nossos conceitos de fé estão bem equivocados. Aí passa o tempo. Jesus vai à cruz, ressuscita, né? Os discípulos continuam ministrando, Pedro vai preso, a igreja está orando, aí de repente Pedro está dormindo, como Jesus estava dormindo no barco. Aí Jesus manda um anjo para acordar Pedro na prisão. Agora Pedro se aprendeu o que é ter fé. É dormir quando não existe mais esperança. Pega essa aqui. E aí, não tem como terminar. A gente não vai achar uma frase. Não vai achar uma frase melhor que essa. Jader, quero te agradecer, te cumprimentar aqui de novo. Obrigado, viu, por Eu que agradeço. estar com a gente mais nesse episódio.
Obrigado, Fer. Obrigado, Will. Se você quiser deixar aí uma última palavrinha para a galera que está te assistindo aí. Aquela frase para fechar do que a gente aprendeu hoje com o nosso podcast. Tá, a gente falou muito sobre fé, sobre ansiedade, sobre... Jesus, todas as vezes que tinha esses embates de falta de fé, ele sempre dizia essa frase, né? Tem de bom ânimo, não temas, ele falava, sou eu. Para os discípulos ele falou, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Né? Então ele acalmou primeiro os discípulos para depois acalmar a tempestade, né? Porque Deus primeiro calma a gente para depois acalmar as circunstâncias em volta. E para Jairo, por exemplo, quando começaram a falar para ele, não importuna mais o mestre, não importuna mais ele, a sua filha já morreu, não precisa importunar mais o mestre. Ele vira para Jairo e fala, tem de bom ânimo, não temas, tem de bom ânimo. E a gente tem que entender que a gente não pode ter medo diante da fé, porque o medo, ele é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé, a gente tem a fé. E à medida que a gente vai tendo medo, essa fé vai se perdendo. Porque daí o medo começa a tomar conta, um sentimento vai ficando maior do que aquilo que você tem de fato. Então, meu conselho para você é, não tenha medo diante das diversidades. Você está com ansiedade? Deposite no Senhor. Está preocupado com o que vai acontecer? Deposite no Senhor e tenha confiança. Descanse no Senhor. Descansar é o segredo, é o grande segredo. Como dizia Davi, né? Deitei-me e levantei porque o Senhor me ajudou, né? E a gente tem que ter essa ciência. Eu vou deitar, eu vou dormir e o Senhor vai me ajudar. Vou acordar, a vida vai estar uma bagunça, mas o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar andando comigo e eu não vou temer. Deus abençoe a todos. Amém, é isso. Que a graça do Senhor Jesus. Gente, obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Fica aí, todos os nossos outros episódios, você confere aí nas nossas plataformas, tá bom, galera? Muito obrigado, até o próximo episódio. E, cara, eu quase soltei um não pare aqui, juro pra você. Quem não curtiu, vai eu quase falei não pare o negócio. Deixa o like Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no nosso canal. Isso. Aguarde os cortes, que agora vai ter bastante, né? Tem um monte de corte aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.